Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Guia de Mestres, ajudando aí na concepção da sua campanha de RPG, da primeira sessão até a campanha épica, maravilha? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, isso aqui é o nosso grande bate-papo pra gente aprender mais aí sobre RPG. A gente vem aqui contar as nossas experiências e vocês também passam a experiência de vocês aí nos comentários. E assim a gente forma um raciocínio para aprendizado aí envolvendo RPG de mesa e narração de campanhas. Maravilha? Já existem outros vídeos desse mesmo tema, né, de como fazer uma campanha de RPG de mesa aí no canal. É só você, né, dar uma olhadinha nos outros vídeos, vai ter a playlist também aí na descrição para acompanhar os outros 6 vídeos que já existem a respeito desse tema. Maravilha? Temos também aí o Lúcio, como sempre, a participação especial. Mais uma vez, seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Então, vamos lá, mais um, vamos nessa. Como a gente sempre fala aqui, a gente não é dono da verdade, a gente vai dar nossas visões, ok? Vocês colocam as suas nos comentários e vê as playlists aí com diversos outros vídeos que vai ajudar vocês. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre uma parte mais mecânica, né? Nós estamos aqui no módulo 7, criação de encontros e desafios. Então nós vamos falar hoje ali sobre equilíbrio de combate, puzzles, né? Porque afinal de contas o desafio para os jogadores não é só o combate, você pode fazer isso de várias outras formas, né? Mistérios e puzzles também. Maravilha? Então, vamos lá, começando aí sobre desenvolvimento de combates e conflitos. O que eu acho sobre os combates, né? Eu acho que isso dá um frescor para uma campanha de RPG. Obviamente, nós temos campanhas de RPG, e isso acontece muito com o Vampiro, né, a Máscara, em que não existe um combate de fato. Tá? A maioria das vezes são intrigas políticas que você resolve fazendo acordos, ameaçando e etc. O combate de fato, né, ele nem chega a acontecer. Isso é bom ou ruim? Eu acho que depende. No cenário de Vampiro à Máscara, é bom, é natural que as coisas sejam assim, o sistema é feito pensando nisso. No Cthulhu, por exemplo, é bom também. A maioria das vezes o combate ele é evitado, né, o máximo possível. Mas ainda assim existe o perigo, né, existe a ameaça, o que já entra, né, nesse tópico de desenvolvimento de conflito. Um conflito físico mesmo, que os jogadores têm que fazer alguma coisa a respeito. Isso é bom, ele dá uma agitada no jogo, mostra o perigo, né, que realmente os personagens estão correndo, faz o seu jogador se importar mais com o seu personagem, uma vez que ele tem ali a chance de morrer. E também existe, né, o combate físico mesmo, que a galera vai e luta. A Ordem Paranormal a gente tem muito, né, tem episódio que só acontece isso, enfim. E é bom também. Eu particularmente gosto muito de combate, desde que ele seja, digamos assim, com propósito, né? O combate pelo combate não me apetece muito. E a gente vai falar sobre táticas aí para você balancear esses combates. O que você acha, Lúcio? Olha, combate pra mim foi algo que eu precisei usar na maioria dos meus RPGs por causa que os meus jogadores gostavam muito de A combate, galera sabe? gosta. Exatamente. Principalmente quando foi as primeiras mesas que eu fiz, os jogadores eram primeira vez jogando RPG, então eles sempre gostavam de luta, e eu sempre tive que trazer, ok? A cada dia que passa eu tento evitar mais lutas por lutas, né? É como você mesmo falou, a luta por lutar. Então, meio que tipo, na maioria das vezes, se eu tô, sei lá, entrando numa caverna, vem uma criatura, te ataca, você mata a Isso. criatura e tal. Isso aí é uma coisinha que, beleza, a gente vai agora dormir nessa caverna, a gente conseguiu uma caverna pra dormir. Não é uma coisa que eu faço mais tanto hoje em dia, prefiro mais pular, deixo a luta pra um momento necessário mesmo. Mas depende também da proposta da campanha, né? Tipo, 99 Nex ali teve combate que eu botei sem uma grande questão por trás, mas é pela questão do teste. A gente precisava testar os personagens e a gente colocava ali grandes combates, né? Mas a cada tempo mais eu me distancio e eu sonho num sistema assim de investigação, de terror sem combate, assim, que o combate vai ser substituído por uma longa investigação, sabe? Uma cena de investigação que você passa lá 2 horas jogando testes, jogando habilidades, fazendo esquemas diferentes e tudo mais. Isso é um sonho meu que talvez se torne realidade um dia ainda.
Bom, e o que eu acho? Eu assim, acho. Depende muito da proposta também da campanha, né? Igual o 99% de Next que você falou, a proposta da campanha já era essa. Então todo mundo entrou sabendo que ia ser combate a rodo, ia ter bastante, e ainda assim lá tem um propósito, né? Que era descobrir, e a gente estava combatendo para descobrir um meio de derrotar Deus e assim por diante. Agora, o que eu não gosto é daquela fórmula clássica do D&D, né? De tipo assim, anda. Entra numa masmorra, combate, pega o tesouro, compra equipamento mais forte, vai pra outra masmorra, combate, pega o tesouro, É compra o equipamento isso mais também acho forte. muito problemático, muito Putz. problemático. Aquele clássico, cara, eu só queria viajar de uma cidade a outra. Por que que tu tacou uma criatura no meio só pra dar um trabalhinho, sabe? Cara, assim, eu entendo quem fala, não, mas isso vai fazer eles entenderem como é o mundo, que o mundo tem variedade, que o mundo tem. Tá, às vezes serve para um propósito um pouco mais além, tá? Mas quando você faz isso uma vez, ok. Mas quando você faz duas, três, quatro, cinco, e você já não sabe se você tá jogando uma campanha de RPG ou uma simulação de batalha, aí é complicado Eu demais. concordo, assino embaixo. E aí nós temos a questão do balanceamento, né, de encontros de combate. Quando você está jogando um sistema, e aqui a gente vai entrar numa polêmica grande, tá? Se prepara aí. Quando a gente entra num sistema oficial, existem, teoricamente, já é para esse sistema oficial ser balanceado a ponto de que você consiga pegar uma criatura do nível dos seus jogadores e fazer o combate acontecer. Existem casos de sistemas, e por exemplo, o próprio Tormenta e o Ordem é um desses casos, em que já vem um aviso no próprio livro de que as criaturas elas são balanceadas para equipes experientes. E isso serve para quê? Porque é muito mais difícil você, enquanto narrador, bufar uma criatura do que desbufar ela. Então, é até um presente, digamos assim, quando a editora lança pra gente o monstro, né, a ameaça balanceada para mais, para equipes de veteranos. Agora, porque aí é só você pegar lá, a criatura tem, sei lá, luta, 2d20 mais 40. É muito mais fácil pro narrador pegar 2d20 mais 20, ao invés de mais 40. Você reduziu só o bônus, acabou, tá balanceado para uma equipe que talvez não seja tão experiente assim. O que me incomoda é aquele narrador que tem o estribo, sabe? O estribo é aquele negócio de cavalo, assim, que é só pro cavalo olhar pra frente. E o cara não se deu nenhum trabalho de raciocinar isso. E aí fala, nossa, isso aqui é muito desbalanceado. Eu botei lá degolificada pro meu jogador, matou todo mundo. É lógico, pô. Você tem que também ter o raciocínio de entender quem são os seus jogadores e qual que é a capacidade deles. Não é subestimar os seus jogadores. É interessante que a criatura seja difícil. Mas talvez é você parar um pouco e fazer um teste rápido antes com o combo que os seus jogadores montaram e pensar: esse combo dá conta da criatura do jeito que ela é? Talvez não. E aí entra na polêmica que é o seguinte: como que você acha, Luz, como você vê essa questão do narrador mexer, né, de fato ali na criatura, seja para dificultá-la ou facilitá-la, né, para os jogadores? Ah, jogou a bomba, né. Antes de focar na bomba, sobre o outro aspecto, é que, querendo ou não, não tem como a editora entender totalmente como que vai ser qualquer combate e falar que aquilo é equilibrado. Ah, equilibrado, então os jogadores vão ter uma leve dificuldade, mas há uma grande chance deles superarem o objetivo, por exemplo. A editora sempre coloca isso normalmente, assim, quando tem, uma criatura que tem, algum nível ali de dificuldade, que você faz um cálculo e você sabe se ele é equilibrado ou não. Mas ele não tem como pensar que tem um jogador na sua mesa que pode ser extremamente menos combado do que outro, e que se ele tomar um ataque dessa criatura, ele vai cair e morrer no meio do combate, sendo que não era a proposta do seu combate. Então você também precisa pensar em como balancear, e uma parte de balanceamento que eu sempre indico para todo mestre que está fazendo a coisa é: lembre-se, criatura não é porque ela é forte e grande que ela vai conseguir ganhar dos outros jogadores, por um motivo bem simples. Ela é um. Se os jogadores são cinco, se os jogadores são sete, essa criatura vai ficar encurralada com sete pessoas batendo nela. Então, ou ela vai ter que ter outras ações para compensar isso, poder ter duas vezes na iniciativa, três vezes na iniciativa, ou você colocar outras criaturas de apoio, ok? Não acho que você vai pegar uma ficha lá grandona e falar: "Eu vou botar ele para brigar com os jogadores". Eles vão, derruba o bicho no chão, amarra, segura e mete o cacete neles,
porque você não estava esperando a quantidade de ataques que os jogadores podiam fazer, a quantidade diferente de combos que eles poderiam dar, tá? E aí, com relação à questão em si, né? Só me repetindo aí, só repetir ela com calma aí pra mim trazer a melhor resposta. Que mexe ali na ficha do monstro. Vamos Aham, supor assim, o exemplo clássico, né? aham. Todo mundo tá lá no combate, a criatura tem 700 de vida, os jogadores já estão há 1 hora e meia no combate, já caíram e levantaram várias vezes, e a criatura tá com 400 de vida. O narrador fala assim, putz, isso aqui tá chato já, ninguém tá se divertindo mais nesse combate. E Hum. se eu diminuir a vida da criatura? Ah, tá bom. Agora eu entendi. Eu queria saber se era isso mesmo. Se era no meio do combate ou aquele cara que mexe antes, né? Não, Então, antes eu acho isso, que é natural, assim, é isso. o básico do narrador fazer esse balanceamento. Exatamente. Eu acho que assim, antes tudo mais, eu acho que só é importante você dar um aviso depois da mesa. Falar, ó, a criadora tava mais forte do que o livro. Só pra depois não vir um jogador ficar falando, ó, você fez a soma errada aí. Eu tava fazendo os cálculos aqui, não faz nada de sentido o que você fez e tal. Que sempre tem isso no vídeo, né? O cara, Sim. a gente nerfa a criatura ou esquece de usar uma habilidade. Ah, você esqueceu, tá Você não fez errado. tal coisa e tal. A galera sempre vem, a gente que trabalha, a pessoa pode rever o vídeo quantas vezes quiser, mas e acabar vendo cada detalhe ou cada errinho que você teve. Ah, percebi, fiz a soma aqui, tirando a defesa da criatura, realmente ela não teria morrido não, ela ainda estava viva. Exato. Uma hora ou outra a gente esquece de tirar a redução. Mas agora assim, sobre o mexer na hora. Eu sou um narrador que na maioria das vezes evito, que os jogadores olhem e achem que eu estou facilitando ou roubando, né, seja pro lado de ferrar eles ou ajudar. Então, normalmente eu faço dados abertos, né, pra não haver problema, eu não gosto de jogar dado fechado atrás de mesa de mestre, mas eu entendo quem joga também pela questão de criar um suspense. E quem deixa a vida da criatura velada, o que eu também faço. Eu acho que vida velada é mais interessante do que os jogadores verem aquela barrinha de vida acabando e sabendo quando é o momento de bater e quando não é o momento de bater. Ah, se todo mundo avançar na criatura, eu acho que agora ela morre. Ah, vi que eu causei 50 de dano, eu tirei um quarto da vida da criatura, então vamos continuar e tudo mais. Tem jogadores que vão calcular o dano ali com base na barrinha, tá? Então, com relação a essa questão de alterar, eu não vejo problema nenhum, real. Não vejo um problema de você achar, que: "Ah, eu acho que não vai que não tá rendendo", ou acho que já deu, já deu. Rendeu o que tinha que dar, ok? E agora a gente vai partir para a próxima etapa. Até falando assim, 99% de necks, na sessão 4, quando vocês brigam com aquele anjo, tem algum daqueles anjos ali que ele não tinha morrido, ele ainda ia ter alguma ação, porque eu não fiz a redução dele. Porque teve uma hora que eu falei assim: "Ah, eu não vou botar a redução dele não, vai". Deram o ataque, eu falei: Morreu", por exemplo. E ele ainda tinha algumas ações, mas eu achei que o trabalho dele já tinha sido feito. O que eu queria com aquela criatura, o que eu queria que ele tivesse feito, já tinha passado. Então não valia a pena mais ali eu segurar ela, tá. Então, quem diminui a vida é uma prática que eu não abomino, mas eu acho que existem meios melhores para você sair dessa situação. A criatura fugir, algo acontecer ali pra criatura achar que, ok, tá resolvido, principalmente quando é um ser irracional, né? Ele dá uma porrada ali, deixa um bicho morrendo e depois vai pra floresta. Você tem outras oportunidades de se fazer. Quando é um ser que está com a plena vontade de matar os personagens e tal, isso dá trabalho. Agora, se é um bicho, por exemplo, que tá preso, que não tá conseguindo fazer quase nada no combate, e que os seus jogadores estão dando pouco dano, mas ele também tá errando os seus jogadores que só. E como o Oblitai disse, ele tem 700 de vida, já demorou que só, tá em 400. Agora já não tem mais chance nenhuma praticamente pra criatura ganhar, ou não tem nenhuma chance dos jogadores ganhar. Você pode tomar esse método de diminuir vida, de deixar de usar um efeito, de afastar a criatura, e eu não vejo problema nenhum. Eu sou bem favorável nesse quesito também, e digo mais, né? O contrário eu acho que também se aplica legal. Porque é muito broxante quando você vai pra um boss e aí o jogador combeiro vai lá dar um ataque metade da vida do boss. Uhum. O E clássico zerinho no final, você tá lá, o boss tem de vida, o bicho causa. Mestre, dei 97. Você pega, bota um zero a mais. Ele tá bem. porque eu acho que assim, é porque o que eu tenho medo é da galera entender errado, né? O que a gente tá dizendo aqui é o seguinte: vale a pena você fazer as mudanças na hora até,
se for em prol da narrativa dos Exato. jogadores. A gente não tá falando aqui pra você mudar, pra, nossa, você vai ser. Você criou uma criatura dificílima que vai matar os jogadores. Não é isso, não é na intenção de prejudicar os jogadores. É na intenção de. E também não, nem de ajudar, né? É em prol da narrativa mesmo, pra que a história como um todo faça um sentido. É muito frustrante quando você tá, pô, 2 sessões sem combate, os jogadores já sabem que vai ter um inimigo forte, tá todo mundo animado pra chegar e enfrentar o inimigo. O combeiro dá um ataque, já putz, metade da vida ali do bicho. Os outros jogadores, né, vão ter a possibilidade de dar um ataque e depois o combeiro vai de novo e já mata o bicho. Isso é muito broxante, né? Muito decepcionante. Então faz sentido, talvez, em prol da narrativa, você aumentar ali a defesa, ou a vida, né? Principalmente a vida eu acho que é uma boa medida, porque a vida não vai atrapalhar ninguém. Se aumentar a vida do bicho não atrapalha nem o combeiro, nem o outro jogador. Porque se você aumentar a defesa, às vezes o outro jogador iniciante não vai conseguir acertar. Aí também não é legal. Então a vida é um bom parâmetro, porque dele ter mais vida ou menos vida, né, não muda tanto. É meio que nesse sentido que eu quis dizer, né? Sempre pensando na história. Lógico, lógico, tem que levar ela em primeiro lugar, né. E se pra sua narrativa fizer sentido a cena, do jeito que tá, faça. Como eu falei, né, se você acha que é importante, pra aquele momento, eh, que o combeiro dê um ataque e mate o boss, e todo mundo achar aquilo épico e tudo mais, e você achar que é a melhor forma de se aplicar, aplique. Mas na próxima, tente dar a oportunidade para os players que não puderam participar, né. Eu já tive muito player brincando mesmo com o jogador, não indo na séria mesmo, falando assim: "Esse aí tem síndrome de protagonista, porque todo momento que chega ele consegue fazer uma coisa extraordinária", mas não que o cara estava tentando ser o protagonista, é que por algum motivo ele conseguia, né. E Sim. os jogadores sempre brincavam com isso e zoavam com essa ideia, e eu não via problema em um momento ele fazer algo épico, porque eu sabia que os jogadores iam levar de boa, entendeu. Então, às vezes, tem esta questão também, se este jogador fosse lá dar um ataque e matasse uma criatura de uma vez, eu sei que os jogadores iam levar de boa, tá. Mas dependendo da situação, também podem não levar. E eu acho que vai muito também da proposta da campanha, né? Quando é uma campanha que a galera quer levar tudo à risca, você tá ali com seus amigos, pô, vamos fazer uma campanha num grau de dificuldade mesmo, seguindo todas as mecânicas do livro certinho? Pô, vamos, isso eu acho que vai ser diferente. E existe a campanha que você tá jogando pra se divertir, pra curtir ali a história, é o modo fácil, e tal. Não quer dizer que eles vão derrotar o bicho fácil, mas quer dizer que você não precisa ficar tão apegado às regras, né, e coisas do tipo. Então, eu acho que tem dois jeitos de você também ver essa situação, mas de forma geral, eu acho que em prol da história vale a pena. Depois, nós temos a introdução ali de desafios não combatentes. O que seriam isso, né? Desafio não combatente é qualquer outro tipo de conflito imediatamente enfrentável. Então, a própria investigação que o Luz comentou, né? Imagina uma campanha com uma grande investigação e tal. Isso também é um desafio. É um desafio que não envolve um combate diretamente, mas que os jogadores eles precisam trabalhar em prol de resolver aquela situação, né? E eu acho que isso é muito benéfico. Muitas vezes, ainda mais hoje em dia que a galera já viu meio que de tudo, fazer um desafio não combatente na sua campanha acaba sendo talvez mais interessante, mais surpreendente aos jogadores do que um encontro de combate de fato. Ainda mais se você conseguir mesclar os dois, né? Colocar um pouco de Exato. cada é sempre interessante. Então, pô, um desafio não combatente é o puzzle que a gente vai falar lá na frente. E aí eu tenho umas dicas interessantes. Eu amo puzzles assim na campanha, mas desde que eles não sejam aleatórios, né? Por isso que eu coloquei lá integrando puzzles na narrativa. O que é muito chato do desafio não combatente é ter o desafio por desafio. A mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente fez do combate, né? Ter um combate pelo combate não tem graça você fazer uma investigação ali, um enigma que seja que não tem nada relacionado com o que os personagens viram, com as campanhas, com o mistério que está se desenvolvendo, também acho que não tem graça, também acho que não acrescenta muito na campanha. Então é um desafio que você precisa pensar ali e raciocinar. O que você acha, Luz? É, eu também tento, aplicar isso, mas realmente a aplicabilidade, fora pelo puzzle, que é um pouco mais simples do que se você fosse pensar em outra coisa, né. O puzzle, por mais que tenha a sua dificuldade, na maioria das vezes acaba você conseguindo encaixar, e como você vai falar mais pra frente aí, como que pode ser encaixado. Mas eu tento fazer, não quer dizer que eu pratico tanto, a cada dia eu tento cada vez
colocar mais, mas nem sempre encaixa. E foi algo que eu testo bastante em. Uma dos tipos de RPG que eu gosto muito de narrar é super-herói, por exemplo. E no super-herói você tem muita oportunidade disso. Um elevador caindo, um trem que saiu do trilho, qualquer coisa dessa vira um combate ali, um desafio dos jogadores que não tem nada a ver com o combate em si. E pelo menos da última vez que eu apliquei, meus jogadores gostaram deles terem que ficar resolvendo e salvando pessoas e também integrar isso no meio de um combate. Então, tava um combate, o ser ia lá, tacava alguma coisa pra ir quebrando e destruindo um prédio e ia pra outro lugar. Então um jogador ficava combatendo com ele, enquanto o outro jogador tinha que resolver a questão do prédio. Depois eles alternavam, porque aí um jogador sabia voar e aí depois a criatura tá no ar. Então o que voa vai até lá, o que não voa fica resolvendo os outros problemas. Então você consegue aplicar isso, mas não é todo RPG que eu tenho esta ideia. Como que eu vou colocar, como que eu vou aplicar. Uma ideia interessante que eu dou para vocês é olharem outros sistemas que fazem isso e tentar aplicar no sistema que você joga. Por exemplo, no Assimilação RPG, o RPG narrado por Hakim, no primeiro episódio ele fala: nós estamos numa cena de conflito, ou seja, um combate contra uma torre de comunicação. Porque Verdade. ela vai jogar dados ali, você vai ter uma questão contra ela, não necessariamente ela tem vida, mas você tinha uma jogada de dados, uma quantidade de sucesso que vocês tinham que fazer, e em caso de falha podia se dar um problema, um choque da torre, a torre pifar, a torre falhar, e vocês precisavam colher a informação da torre antes de terminar. Então ele fez um conflito ali, sem necessariamente ser um combate contra um ser, né? E pegando isso como ideia, eu parei assim e pensei, cara, tem tanta coisa que a gente podia aplicar dessa forma, e até mesmo usando vida mesmo, hã, tipo, imagina você ter que desvendar alguma coisa, tipo, dentro de um livro e ter uma vida naquele livro. E toda vez que você supera uma CA, você causa dano, que no caso seria absorver o conhecimento que tem naquele livro. Eu fui pensando em várias técnicas que você pode ter assistindo uma simples sessão, um simples recorte de uma sessão. Então, é tentar sair da caixinha, é tentar pensar no que eu posso fazer pra gente explorar. Vou pegar uma perícia do livro que um jogador tem e eu não fiz ele jogar nenhuma vez. Putz, tem um jogador com diplomacia. Vou fazer um combate diplomático. Vai ter um momento na sessão que eles vão ter que ir na diplomacia, um vai causar dano no outro, mas eu vou falar que não é o dano de vida, é como se fosse um dano mental. E se alguém zerar, o cara sai da festa com raiva ou enlouquece e parte pro cacete contra outra pessoa. Então, você consegue pensar nessas possibilidades, mas nem sempre todo mundo está disposto a isso. Essa que é a questão. Então, o mestre tem que estar disposto, e você tem que ter jogadores dispostos a encarar isso também. Eu acho que entra muito também a questão da referência, né? Você ter boas referências para fazer isso vai ajudar bastante, né? Como você disse, de outros sistemas, outras mídias, né? Também pode acabar ajudando. Uma coisa legal que eu faço, né, principalmente para Ordem Paranormal, é assistir. São o modo como eles resolvem mistérios em filmes de terror. Né? Que lá, tipo, na maioria das vezes, eles têm que arrumar algum jeito para deter uma criatura. E isso é bem legal, né? No Ordem Paranormal a gente tem um Enigma do Medo, que pode ser um bom alicerce para o mestre desenvolver algo a partir disso, mas temos essa situação. E aí, olha só que interessante, né? Cada um dá um jeito. Eu não gosto de assistir filme de terror porque eu não gosto de levar susto. Só que tem diversos canais no YouTube que são, por exemplo, tem um bem famoso, né, que é o Derrotando Filmes, que o cara ele conta literalmente o filme inteiro, ele faz um resumão ali do filme, sem as cenas de susto, e ainda ele te dá dicas de como ele derrotaria aquela situação, né, aquele espírito, aquela coisa do tipo. Ótima referência para você aplicar num sistema aí de investigação, coisa do tipo, né? Então, ter referências é bem legal nesse sentido. E aí, vamos falar sobre incorporação de puzzles e mistérios, né, para a criação de desafios intelectuais. Eu comentei aqui outras vezes, né, é sempre bom ressaltar que eu, pelo menos, particularmente, gosto de fazer mistério partindo da conclusão, tá? Porque assim eu acho que evita, é o jeito que, pelo menos eu escrevendo, consegui fazer para ter menos pontas soltas possíveis. Que é, eu começo lá do resultado, então, tipo, o que esse mistério vai revelar, né? Qual que é vai ser o grande plot twist por trás, qual que vai ser a grande surpresa, qual que é o resultado do mistério. E aí eu coloco ele bem grande ali no meu caderno. Tá, agora vamos fazer o caminho contrário. Como que eu vou esconder esse mistério em várias camadas, distribuir pistas para que essas coisas vão sendo reveladas aos poucos? Então eu vou traçando um caminho contrário da conclusão
para a distribuição de pistas até chegar lá no incidente inicial, que vai engatilhar os jogadores para resolver tudo isso. Eu acho que assim é um jeito bem interessante que funciona para mim, para que nada fique tipo soltando, né? Então, tipo, por que que aquela pista tá lá? Tem uma explicação, porque você já fez o caminho contrário, né? De como ela chegou ali antes. Você não precisa pensar nisso depois. Então, para mim, funciona bastante nesse sentido. E a questão do puzzle vai muito de um lance que o Lúcio falou também, que é quando a gente estava falando lá no vídeo 6, se eu não me engano, de você tirar a camada de um filme, por exemplo, e pensar no que tem por trás dele. O puzzle é muito isso. Eu gosto muito de pegar referências de jogos, como por exemplo Resident Evil, né? Um jogo que é cheio de enigmas pra galera resolver, de ter que coletar peças pra abrir um negócio, eles encontram um armário trancado, e aí, tipo, eventualmente na história vai ter oportunidade deles encontrarem a chave. Tem muito esses lances assim de puzzles que você pode usar essas coisas como referência. Então você pega aquilo, pô, será que isso aqui faz sentido se eu encaixar na minha história, fazendo isso e aquilo? Muitas vezes você vai ver que faz. E aí é um puzzle que é um negócio bem pensado, porque já foi publicado por uma grande empresa, como uma empresa de Resident Evil, por exemplo, e você ainda consegue colocar na sua campanha e vai ter uma lógica, que já foi um enigma amplamente testado. Então, eu particularmente gosto muito de puzzles, né? Lá no Igreja Silenciosa, nós temos alguns, inclusive. Na segunda temporada tem outros dois ou três que são bem interessantes também, e que eu costumo fazer isso. Eu pego a referência de um jogo, tiro aquela camada do jogo, vejo qual que é, né, a mecânica do puzzle e aplico. Lá na Igreja Silenciosa, por exemplo, a galera teve dois que eu me lembro assim nitidamente. Um é das estátuas, né, que eles têm que interpretar o contexto da frase e virar as estátuas de acordo com o que tá lá na frase, né, uma olhando pela outra e tal. Inclusive foi o Tico que mandou muito bem isso daí, ele sacou rápido ele como faz. E a outra era a interpretação, também puzzle interpretativo, lá na parte da igreja, lá pro final, que aí tinha um versículo, né, tinha dois versículos da Bíblia, a galera tinha que ler, interpretar como que se juntava os dois para resolver o enigma ali. Então, eu particularmente gosto bastante desse tipo de desafio intelectual. O que que você acha, Luz? É que eu sou muito ruim com puzzle. Se eu sou ruim em desvendar puzzles, e tipo assim, por mais que eu goste de joguinhos de puzzle mais, tipo um Zelda, uma coisinha da vida, mas não é um puzzle de cabeça, lógico, normalmente lá é um puzzle lógico, né, não de interpretação, né, puzzle lógico é totalmente diferente e tal, encaixar peças, sabe, aí é outra coisa, mas eu nunca fui muito bom com puzzle, então eu evito colocar puzzles na minha campanha normalmente por isso. Então, normalmente, campanhas de investigação e mistério. Eu gosto mais de botar ali a parte de cartas escondidas e dessas coisas, e menos de puzzle. Por mais que eu esteja desenvolvendo um puzzle, pra quem não sabe, acho que quando esse vídeo deve estar saindo, talvez já esteja lá no canal, nossa campanha de Assassin's Creed, né? Nossa one Ó, shot. ah Eu lá. tô desenvolvendo um puzzlezinho pra ela e Eita. tal. E tá me quebrando a cabeça fazer ele. E acho uma coisa importante até de falar, que pelo menos é como eu tô criando, dependendo do puzzle, você precisa, às vezes, não só pensar que os jogadores vão ter que resolver aquilo. Às vezes é os personagens, então às vezes há uma necessidade de teste, tá? Isso depende muito de cada puzzle. Eu acho que a maioria dos puzzles de Igreja Silenciosa era mais focado na gente desvendar, os jogadores, Sim, né? sim. Mas eu, pelo menos para esse puzzle que eu tô pensando, tem uma forma dos jogadores desvendarem, mas meu plano mais é testes, onde eu falo, tá bom, você entendeu que isso aí é uma cifra, que ela funciona de certa forma e tal, e ajudá-los a desvendar, tá? Mas sem perder, é claro, os jogadores próprios conseguirem interpretar e fazer aquilo. Então eu evito puzzles por eu achar que eu não consigo muito fazer, eu não sou muito próximo a puzzles, não gosto muito de puzzles, então eu evito fazer, tá? Então aqui já vem duas experiências diferentes, uma pessoa que ama puzzles e outra aqui que normalmente evita, mas eu tô tentando dar uma usada na medida do possível, porque é uma característica que ajuda no RPG, além da narrativa, do combate, puzzle já ajuda bastante a ter uma diversificação ali das cenas e tal. Acho bem legal, eu gosto. E como eu disse, né, agora ali no nosso último tópico, inclusive, integrando os puzzles à campanha, né? Por quê? Puzzle na narrativa. O que eu não gosto, né? Eu sou ruim de resolver enigma também, mas eu gosto de fazer eles quando eu acho que faz sentido. O que eu não gosto, por exemplo, pô, os jogadores chegam ali num lugar, sei lá, uma porta.
Aí a porta fala um enigma. Ah, o que que tem coroa, mas não é rei? A charada do abacaxi lá, né? A clássica. Aí os jogadores, pô, tipo, Eu não saberia abacaxi. desvendar, tá? Eu não saberia desvendar. Você falou, eu fiquei, uxe, o quê? Aí ele falou abacaxi, eu fiquei, não entendi, abacaxi. Ah, entendi. É, essa charadinha aí é antiga, né? E tipo assim, sendo que os jogadores nunca comeram abacaxi na campanha, sabe? Pô, eu não sei, não acho que faz muito sentido. Não tem nem graça, né? Eu acho que é um negócio fora de contexto. Pra mim é legal quando tá integrado. Por exemplo, o da igreja, você tinha a questão de toda a parte religiosa, bíblica e tal. Então você tinha salmos. A gente já tinha falado de vários outros salmos ao longo da campanha, né? Inclusive, uma jogadora tinha uma Bíblia, então ela já tinha um mecanismo possível para resolver aquele enigma, ela já estava com aquilo na mão desde a primeira sessão. Então, integrar o puzzle na narrativa é algo que esteja pelo menos na mesma temática, ali na mesma página de pensamento dos jogadores. Você jogar um negócio do nada sem pé nem cabeça, eu acho um pouco broxante, assim, um pouco estranho. Então, é você pensar em adaptar aquele puzzle legal que você viu, como eu disse ali, por exemplo, de Resident Evil, e colocar em cima dele uma camada temática da sua campanha. Acho que isso é mais interessante, ele faz mais sentido. Se os jogadores já tivessem passado por uma plantação de abacaxi antes, visto vários, e aí conversaram, ajudaram o proprietário da fazenda de abacaxi, que estava tendo, tava nascendo a plantação de abacaxi sem coroa. Aí, 4 sessões depois, eles encontram a porta e a porta pergunta para eles. Óbvio que isso vai facilitar um pouco ali o enigma, mas vai fazer mais sentido, entendeu? Vai ser mais legal. Na igreja teve outro clássico também, que a resposta estava no cenário. Então, eu dei a resposta do enigma assim que os jogadores entraram numa cena, quando eu narrei, e aí lá na frente, aquilo que eu narrei, né, uma das palavras faz sentido como sendo a resposta em Avatar aconteceu isso também, né? Em Avatar, a gente tinha lá as cartas da Sana. Na primeira carta dela tinha a resposta para o enigma que ia acontecer lá na última sessão. É uma palavra importante que ela disse. Então, eu acho que quando é assim, integrar não é um negócio difícil, tá? A gente não tá falando para você reinventar o puzzle, não é isso. Mas é você Tá. colocar uma camada temática nele que faça sentido, né? Ali com os seus jogadores, com a história que você tá contando. Exatamente como você falou, se você viu um puzzle que é interessante, que é sobre abrir, por exemplo, um baú, aí você transmite pro teu RPG, mas teu RPG, sei lá, é um RPG Velho Oeste, e eles foram ali assaltar um cofre, e você coloca aquele puzzle que era de abrir um baú no seu cofre e tal. Você não precisa necessariamente criar um novo puzzle complexo, que é inventar a roda, como ele falou. Você muda ali as camadas plásticas daquele negócio. Então, ao invés de um baú com tais formas, você coloca de outra forma na tua campanha que faça sentido, né? Você roubar um cofre, ter que ter alguma forma de você abrir aquilo ali. E como ele falou, de puzzles e de outras formas, como ele sempre trazia essa questão mais bíblias e coisas do tipo, para uma campanha que falava muito disso, usando puzzles que não necessariamente eram disso, mas ele modificava para ter esta questão. E eu acho que puzzles até pra gente fechar, né? Puzzles de interpretação, eles acabam fazendo mais sentido porque é algo que os jogadores podem pensar. Quando é uma charada, tipo, não é um negócio que você vai. Tipo assim, tudo bem, você tem que raciocinar de um jeito lógico, mas a charada ela envolve muito mais adivinhação do que o raciocínio em si. E um puzzle interpretativo não. Um puzzle interpretativo é os jogadores ali conversando para chegarem a uma solução, interpretando o material que eles já têm na mão. A charada em si, a dica muitas vezes fica na própria pergunta, mas é de um jeito tão velado ali, tão. Não sei. Charada pra mim tá meio fora de moda também. Mas é isso. É isso, vilão do Batman falando mal do bichinho. Tá meio fora de moda. Charada já passou a época aí. Mas acho que é isso. Então, somos a favor aqui de modificar as criaturas na hora do combate, em prol da história, claro, sem prejudicar os jogadores, coisas do tipo. E também acho que é muito interessante você fazer, pensar, né? Outros tipos de desafio que não combates. Maravilha? Muito obrigado por assistirem. Deixem um like, se inscrevam no canal. Depois nós voltaremos aí. E aí, cara, o módulo 8 é bombástico, tá? Nós vamos falar sobre a Eita. construção de campanhas longas. Você fazendo um planejamento a longo prazo vai ser, cara, uma bomba. Aguardo você. Um abraço e tchau.